Fala, Nação Cervejeira. Fala galera do Mundo Cervejeiro, beleza? Então, hoje nesse vídeo vamos falar do lúpulo, que é um dos componentes muito importantes da nossa cerveja. E o lúpulo, originalmente, ele foi descoberto por suas propriedades conservantes, né? Que ele é meio que antibactericida. A pessoa que descobriu o lúpulo, né, as propriedades do lúpulo em si, foi uma cientista chamada, uma freira, na verdade. Ela é chamada de Hildegard von Bingen. Tipo, ela é da Europa, né? E ela, nos estudos dela, descobriu que ele tinha essa propriedade de conservante da cerveja. E foi uma descoberta muito interessante na época, porque se utilizava um composto com várias ervas que era... Ervas que se chama Grut. Grut. Obrigado, Fernando. Então, esse Grut, ele tinha essas funções, né, para preservar a cerveja, só que com a descoberta do lúpulo, basicamente todo esse Grut foi trocado por apenas uma planta, né? Então, o lúpulo, ele é nada mais nada menos do que uma flor, que é da onde retirada, né, o composto maior dele está dentro de uma flor. Essa flor, né, igual essa que tem no meu boné, essa flor, ela é uma parente próxima da maconha, né, a cannabis. A composição não é igual, ela não tem toda a questão debriante da maconha e tudo, mas ela faz a conservação da nossa cerveja. E não é só a conservação da cerveja que ele faz, ele também tem propriedades de amargor e sabor. O amargor no começo foi utilizado mais, amargor, algo de sabor, nas IPAs. O que é a IPA? Uma Indian Pale Ale. Eles fizeram o quê? Adicionar uma carga elevada de lúpulo nos barris, levar da terra até a Índia. Por isso o nome dela. Por mais tempo de conservação, duvido muito que chegue lá por causa do... Porque uma cerveja comum, né, ela não chegaria boa para consumo devido ao tempo que se levava em navios, né, em viagem em navios. Então o que eles pensaram? Vamos botar muito mais lúpulo, dar uma carga muito grande para que na época até era em guerra, né, que os nossos soldados possam tomar uma cerveja, porque eles queriam tomar uma cerveja. E acabaram criando uma cerveja com um amargor muito elevado. E é onde que surgiu a IPA, né, que é uma India Pale Ale, que é uma cerveja com um teor de amargor muito elevado, com sabor, né, tipo, que o lúpulo traz ali, e essa cerveja foi criada dessa forma. E assim, dando início a vários outros estilos também, né? Exato. Daí vamos mais para lúpulos que foram domesticados, foram feitos cruzamentos, a tecnologia melhorou. Começaram a surgir a escola cervejeira americana, que são querendo ou não, hoje no cotidiano é um país que é tudo do mais. Sim, são extremistas demais, né? As cervejas deles são muito extremas. Muito amargor, bastante sabor, bastante aroma que o lúpulo traz. Só que diferente dos ingleses, que os ingleses eles focam muito em amargor. Só que o lúpulo ele só traz esse amargor. Os americanos eles focaram também não só no amargor, em aromas também. Bastante aroma, bastante sabor que vem do lúpulo. Que é diferente do inglês, que o sabor da cerveja em si vem dos maltes. Exato. Tipo as stouts. As stouts são extremamente carregadas em maltes, sabores de maltes torrados, como as stouts, que carrega chocolate, café, os toffee. Os americanos já são mais cervejas extremamente aromáticas. Amargas, aromáticas, com sabores diferenciados. Eles fazem também cervejas como stouts e tudo mais, só que não é tão comum quanto na Europa, né? Exato. Ou eles são uns estilos mais voltados
IPAs, APAs, que é uma. São American Pale Ales, Isso, que foram são criadas, desenvolvidas ali. a partir de uma IPA, as Pilsens, American, na real, mais voltadas às Américas, e a Light Lagers, as American Lagers. Tudo isso, o coadjuvante principal deles é o É lúpulo, o lúpulo. que desde ela pode carregar um amargor simples, singelo, como uma Pilsen, como extremamente forte, como uma IPA. E até a evolução do lúpulo também veio igual, da mesma forma que a gente tem os maltes que foram desenvolvidos, a própria levedura, que era uma levedura selvagem, ela foi transformada, né, domesticada. Os lúpulos também são da mesma forma. Existem lúpulos, né, os primeiros lúpulos que foram conhecidos, e hoje a gente tem uma gama muito grande, que a ciência vem desenvolvendo novas cepas, novos estilos, que trazem aromas totalmente diferenciados. Por exemplo, a gente pegou agora esses dias que traz aroma e sabor de melão. E, não é difícil de achar em qualquer coisa um sabor de melão que não seja no próprio melão, né? Aromas que a gente conheceu agora também, um cereja, ele pode carregar o cereja na sua composição. Cara, e assim, vai variando de lúpulos que possam carregar somente amargor, que a função principal dele é amargor, tipo um Magnum, um Hércules, um Saaz, mas o Saaz ele pode ser tanto amargor como sabor, ou um Citra, o Amarillo, que são lúpulos voltados mais realmente para IPAs, APAs, cervejas extremamente aromáticas. São, cara, vamos chutando alto ali, deve ser uns 80%, mas a principal formação da Zipa hoje é o Amarillo e o Citra. Então, basicamente o lúpulo, ele plantado, né, ele é uma trepadeira, ele pode chegar até 7, 8 metros de altura, eles crescem horizontalmente, verticalmente. Então, eles crescem verticalmente, então a altura dele, né, tipo, ele vai dar 7, 8 metros de altura ali, só que daí ele cria os seus braços, e é nos braços que ele vai trazer as flores. Então, o lúpulo, essas flores, né, essa flor passa por um processo de manufatura que hoje, né, tipo, é difícil tu achar alguém que consiga utilizar a própria flor do lúpulo para a cerveja. Então, esse processo de manufatura, eles vão fazer a colheita. Depois da colheita, eles fazem a secagem e tipo, a moagem dessa flor, criando os nossos pellets, que vêm ensacados, né? Então, esses pellets são nada mais nada menos do que a flor do lúpulo, que são moídos e eles vêm embalados para a gente estar utilizando na cerveja. Então, a forma mais fácil hoje de utilizar na nossa cerveja são os pellets, que para te conseguir utilizar a flor, tu tem que fazer uma colheita e no mesmo dia estar utilizando. E além de que o volume, né, é muito rápido dela. Sim, porque a propriedade dele se perde muito rápido, devido principalmente à oxidação. Então, por isso que hoje, né, tipo, é difícil utilizar um lúpulo que não seja embalado. Então, os lúpulos eles vêm embalados justamente para segurar esse sabor, esse aroma que vem da lupulina. Então, tu tinha comentado de já ter visto alguém utilizando, né, as flores, né? Isso. Cara, realmente a utilização dele in natura, a própria flor do lúpulo, vai te trazer uma cerveja sem igual. Porém, como foi comentado, a degradação mais pelo oxigênio, que ele perde toda a sua composição, é quase inviável a utilização dele. Além de, quando a gente utiliza um pellet, no final da nossa fervura, o trube que fica no final é mais concentrado, mais junto, tem uma retenção um pouco menor de líquido, em comparação a uma flor, que ela, mesmo sendo uma planta, ela precisa reidratar, ela expande um pouco, o trube fica extremamente grande, tem uma perca um pouco mais alta de líquido, mas porém uma cerveja mais fresca, mais aromática, mas em si hoje o que é mais utilizado na cervejaria, tanto uma cervejaria artesanal como uma de grande porte, seriam os pellets,
Justo por causa que a maioria deles, infelizmente, hoje no Brasil são tudo importados, principalmente da Europa. Existem algumas produções de lúpulos, mas geralmente elas são pequenas ou elas são exclusivas de algumas empresas, né? Exato. Por exemplo, tem algumas empresas que elas fazem a plantação do próprio lúpulo, mas geralmente elas não fazem a plantação para toda a sua produção. Então elas ainda compram lúpulos que vêm de fora. E esses lúpulos vêm tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? Principalmente a Alemanha, que são os maiores produtores hoje. E até eles têm são lugares conhecidos como o Vale do Lúpulo, né? Na Alemanha lá. E os caras produzem muito lúpulo. E assim, a produção do lúpulo é como se fosse a uva. As melhores uvas elas produzem apenas uma vez no ano. E o lúpulo é a mesma forma. No Brasil, em alguns lugares que estão plantando, eles estão conseguindo até tirar 2 ou 3 produções no ano, devido ao nosso clima ser diferenciado. Mas a plantação em si ela é muito específica, porque ele demanda uma alta quantidade de luz para o período de luz, né? Tipo, ele precisa de 18 horas de luz na planta, ou seja, no Brasil não temos isso. Em alguns lugares que fazem a plantação, eles acabam botando luz artificial mais cedo, mais tarde, para compensar. E tem a questão do frio também. Na Alemanha, nos Estados Unidos, eles conseguem ter um clima que, por um período do ano, tem o frio, que essa planta entra em hibernação, e no ano seguinte ela volta a produzir novamente. Então, é uma matéria-prima que é uma difícil de extração até certo ponto, né? Porque se pensar que ela acaba saindo uma vez, 2 vezes no ano, o malte tu consegue tirar com um pouco mais frequência, tu consegue plantar muito mais. Então, é uma planta que ela tem essa dificuldade na plantação e o retorno dela, claro, né, para nossas cervejas, né, faz com que ela fique conservada por mais tempo, né? Imagina tu tomar a tua cerveja, pegar ela depois de 3 dias e ela tá estragada. Então o lúpulo tá aí para ajudar nessa parte, né, Fernando? E conforme a sua receita, é a sua carga de lúpulo que tu vai utilizar. Se pegar uma Pilsen, a carga de lúpulo dele é mais baixa, porque é uma cerveja que tende a mais o sabor maltado, adocicado. O lúpulo só vem mesmo com a parte mais conservação e aquele amargor bem singelo. O amargor, né, como vamos falar posteriormente, ele vai infligir, o lúpulo inflige diretamente no nosso IBU, que é o índice de amargura da nossa cerveja, que é algo que também traz no nosso rótulo da cerveja que a gente falou anteriormente. Então, o amargor, o IBU da nossa cerveja vem basicamente todo ele do lúpulo, que é os nossos lúpulos que a gente utiliza, né? Ou algo um pouco mais puxado pela família a inglesa, um pouco do amargor pode carregar do malte, mas quase todo o amargor é específico do lúpulo hoje nas cervejas. Então, nossa cerveja é isso. A gente tem que falar um pouco do lúpulo hoje. Abração. Ai, Prozis. Sigam as nossas redes sociais.